Porque Anthony Morris III foi removido do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Anthony Morris III representou por quase 2 décadas um dos rostos mais reconhecíveis do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Desde sua designação em 2005, destacou-se pela retórica agressiva, pela postura inflexível e por uma devoção inquebrantável à organização. Para milhões de fiéis ao redor do mundo, sua voz encarnava a autoridade espiritual máxima da Watchtower, um homem cujas palavras definiam o que era correto, moral e obediente. No entanto, em fevereiro de 2023, aconteceu algo completamente inesperado. O site oficial das Testemunhas de Jeová publicou uma nota breve informando que o irmão Anthony Morris III já não fazia parte do corpo governante. Sem justificativa, sem palavras de reconhecimento, sem despedida oficial, apenas um silêncio esmagador. Seu nome foi apagado do portal e todas as suas intervenções em vídeos passaram a desaparecer das plataformas oficiais como se nunca tivessem existido. Essa saída abrupta e misteriosa provocou uma onda de especulações entre ex-membros e observadores externos. O que pode ter levado um homem com tanto poder dentro da organização a ser removido de forma tão fria e calculada? Ao examinar as informações disponíveis e os testemunhos de quem acompanhou o caso de perto, surgem 3 possibilidades que merecem ser exploradas em profundidade. Antes de entrar nessas teorias, é fundamental compreender quem ele era, de fato, dentro do complexo aparelho de poder da Watchtower. Não era apenas mais um membro do corpo governante. Era uma figura que personificava a ala mais conservadora e intransigente da organização. Seus discursos eram famosos entre os testemunhas, não por calor humano ou palavras de consolo, mas pela dureza e pelas exigências implacáveis de obediência absoluta. Era o homem que publicamente condenou calças ajustadas em homens como propaganda homossexual, que falava com raiva sobre hereges merecedores de destruição, que pintava quadros vívidos da violência do Armagedon com uma certeza quase entusiasta. Para muitos fiéis, era um guerreiro espiritual. Para críticos e ex-membros, representava o rosto do controle autoritário. O histórico de Morris acrescentava ainda mais peso à sua figura dentro da organização. Era veterano da Guerra do Vietnã, onde afirmava ter servido com distinção, narrativa que a Watchtower usava para reforçar sua credibilidade como alguém que havia visto a escuridão do mundo e escolhido o caminho de Deus. Seu passado militar era frequentemente mencionado em seus discursos, apresentando-o como um homem que compreendia a disciplina, o sacrifício e a realidade da guerra espiritual. A organização o apresentava como alguém que trocara o uniforme por outro, agora lutando por Jeová em vez de governos mundanos. Seu ascenso pela hierarquia da Watchtower foi constante e aparentemente inevitável. Antes de ser nomeado ao corpo governante, Morris serviu como superintendente de circuito e cultivou uma reputação de quem aplicava as regras sem piedade ou concessões. Histórias circulavam entre as congregações sobre suas visitas com os anciãos tremendo sob seu escrutínio e os membros recebendo conselhos por infrações mínimas. Não era um homem que acreditava em tons cinzentos. Tudo era branco ou preto, certo ou errado, obediente ou rebelde. Quando ingressou ao corpo governante em 2005, muitos o viram como a natural culminação de sua carreira. Aqui estava alguém que jamais comprometeria os padrões da organização, que nunca suavizaria sua mensagem, que jamais permitiria que o pensamento mundano infiltrasse a organização limpa de Deus. Durante quase 2 décadas, essa expectativa foi cumprida. Suas aparições em transmissões tornaram-se eventos obrigatórios para os fiéis, que concordavam enquanto ele condenava tudo,
desde educação superior até festividades e qualquer forma de entretenimento que não glorificasse explicitamente Jeová. Ele era particularmente obcecado com a vestimenta, monitorando constantemente o que irmãos e irmãs usavam, emitindo advertências severas sobre modéstia, aparência profissional e os perigos de seguir as tendências da moda mundana. Contudo, sob essa fachada de fortaleza inabalável, começaram a surgir fissuras. Aqueles que prestavam atenção detectaram padrões que não se alinhavam com a imagem de perfeição espiritual que o corpo governante projetava. E então, sem aviso prévio, ele desapareceu. O anúncio foi tão breve, tão carente da linguagem habitual de apreço e bênçãos da Watchtower, que imediatamente acendeu alarmes. A organização que normalmente celebra seus líderes com tributos elaborados reduziu a saída de Morris a uma única frase, sem mencionar problemas de saúde, sem referência à aposentadoria ou realocação, sem reconhecimento de seus quase 18 anos de serviço no mais alto nível. Apenas uma declaração abrupta e gelada de que ele não servia mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não houve anúncio subsequente, carta às congregações explicando a mudança, vídeo, tributo ou mensagem de despedida. Era como se Anthony Morris III nunca tivesse existido. Seus vídeos foram removidos do site, seu rosto removido de fotos do corpo governante, seu nome apagado da literatura atual. Para uma organização que reivindica direção divina e unidade entre seus líderes, essa remoção súbita foi impactante e sem precedentes. Um conjunto de teorias emergiu rapidamente. A primeira envolve alegações de conduta imprópria associadas ao consumo de álcool. Essa hipótese ganhou força após surgir um vídeo que mostrava Morris comprando quantidades significativas de bebidas alcoólicas em uma loja de bebidas. O vídeo circulou rapidamente em comunidades de ex-testemunhas e fóruns online, mostrando-o colocando carrinho de compras com garrafas de uísque caras em um domingo pela manhã. As imagens eram claras e capturadas por alguém que o reconheceu e documentou discretamente a compra. Para muitos que viram a cena foi chocante. Um homem que passou décadas pregando moderação, autocontrole e os perigos das indulgências mundanas, carregando seu carrinho com licores premium, que custariam o orçamento de uma família típica de testemunhas por uma semana. A Watchtower sempre manteve uma relação ambígua com o álcool. Não é proibido, mas seu consumo é fortemente regulado por regras não escritas e pressão social. Os anciãos são submetidos a padrões ainda mais estritos, com a expectativa de que modelarem autocontrole perfeito em todas as áreas da vida. E os membros do corpo governante, como a autoridade espiritual máxima, supõe-se que estejam acima de qualquer reproche, exemplos vivos de integridade cristã que todos devem aspirar a imitar. O vídeo gerou questionamentos imediatos. Por que um membro do corpo governante comprava álcool pessoalmente em vez de receber discretamente? Por que marcas tão caras quando a organização prega simplicidade e evita o materialismo? Por que num domingo pela manhã, justamente quando os fiéis se preparavam para as reuniões? E, sobretudo, qual o tamanho da compra? Não era apenas uma garrafa para uma noite, mas uma aquisição substancial que sugeria consumo regular ou preparação para entretenimento em escala que destoava do estilo de vida modesto que a organização propaga. Ex-testes da sede da Watchtower começaram a compartilhar suas observações. Vários relatos anônimos descreveram o comportamento de Morris em Bethel, a sede mundial. Esses testemunhos, ainda que não verificáveis integralmente, pintavam um retrato de um homem cujo consumo de álcool se tornara um segredo entre o círculo interno. Narrativas mencionavam Morris precisando de ajuda para caminhar após jantares, garrafas sendo retiradas discretamente de seu quarto,
comportamento cada vez mais errático durante as sessões de adoração matutina. Um relato detalhado de alguém que afirmava ter trabalhado no refeitório descreveu entregas regulares de álcool às acomodações de Morris, que excediam o que seria considerado normal. As implicações eram imensas. Se Morris realmente tinha um problema com a bebida, significava que os demais membros do corpo governante o vinham encobrindo há anos. A segunda teoria foca em divisões profundas dentro do próprio corpo governante, com Morris representando uma facção conservadora cada vez mais problemática, resistente a mudanças organizacionais necessárias. Para entender isso, é necessário compreender o conceito de nova luz na doutrina das Testemunhas de Jeová. É o mecanismo pelo qual a organização altera ensinamentos, políticas e interpretações sem admitir erros anteriores. Em anos recentes, a organização tem implementado mudanças significativas que representam desvios de posições defendidas por muito tempo. Eles suavizaram a postura sobre educação superior, modificaram políticas de transfusão de sangue, ajustaram diretrizes sobre associações com familiares expulsos e reformularam procedimentos sobre comitês judiciais. Também mudaram drasticamente sua imagem pública, investindo em produção de vídeo, presença online mais moderna e tentando parecer menos extremos para externos. Essas mudanças não teriam vindo de uma reforma genuína, mas de pressões legais, declínio de membros em países desenvolvidos, tensões financeiras e exposição na internet que forçaram adaptações. Segundo relatos de quem conhece a dinâmica interna, Morris opunha-se fundamentalmente a muitas dessas mudanças, representando o pensamento da velha guarda da Watchtower, vendo qualquer concessão às sensibilidades modernas como fraqueza espiritual. Ex-testemunhas de Bethel sugerem que Morris frequentemente chocava-se com outros membros sobre a direção da organização, supostamente sendo vocal contra suavizações em educação, argumentando que isso afastaria os membros do pioneirismo. Também, supostamente lutou contra alterações às políticas de expulsão, vendo-as como consentimento com quem merecia punição, e ficou furioso com o foco crescente da organização em meios digitais, vendo isso como mundano e espiritualmente perigoso. Um comentário revelador de um ex-Bethel de alto nível sugeriu que Morris se tornou ruim para o negócio, evidenciando uma visão interna de que a organização, apesar de proclamar buscar a verdade espiritual sem custo, está fundamentalmente preocupada em manter e expandir a sua influência, o que demanda a adaptação prática às circunstâncias mutáveis. O conservadorismo rígido de Morris era cada vez mais visto como obstáculo a essas adaptações. Seus discursos inflamados, posições extremas e controvérsias públicas dificultavam a manutenção de uma imagem pública unificada e a atração de novos membros. A controvérsia dos calças justas é talvez o exemplo mais público de como as opiniões de Morris haviam se tornado problemáticas. Em uma transmissão, ele lançou um discurso longo sobre como homens usando roupas justas estariam promovendo a homossexualidade, insinuando que designers de moda eram homens gays, buscando tornar homens atraentes para outros homens, e que qualquer irmão usando tal roupa seria espiritualmente fraco. O discurso foi tão extremo e claramente enraizado em obsessões pessoais que se tornou uma vergonha mesmo para muitos fiéis, sendo amplamente ridicularizado online e virando um símbolo de como o leadership estava descolado da realidade. Contudo, esse não foi um incidente isolado. Morris frequentemente fazia declarações em transmissões e convenções que a organização teve que retratar ou minimizar posteriormente. Adotava posições duras sobre assuntos que outros membros tentavam suavizar. Fazia afirmações definitivas sobre doutrina em desacordo com a nova luz que outros tentavam introduzir.
Para uma organização que depende de exibir uma frente unificada, supostamente guiada por Deus, ter um membro que constantemente sabota o consenso tornou-se insustentável. Vários e-mails e documentos vazados de Bethel sugerem que, no final de 2022, Morris se isolou dentro do corpo governante. Outros membros teriam evitado trabalhar com ele em projetos, excluindo-o de decisões e buscado formas de minimizar sua participação em transmissões públicas. Esse tipo de divisão interna é extremamente perigoso para a estrutura de autoridade da Watchtower. Sem unidade entre seus líderes, a afirmação de orientação divina fica comprometida. Como pode ser o canal escolhido de Deus se não se consegue concordar entre si? A situação parece ter chegado a um ponto crítico em relação a propostas de mudanças na forma de lidar com casos de abuso sexual infantil. A organização tem enfrentado desastres legais e de relações públicas por manter políticas que protegiam abusadores e silenciavam vítimas. A pressão para reformas reais era alta. Segundo diversos ex-membros bem conectados, Morris opunha-se firmemente a mudanças significativas na regra de 2 testemunhos, ou em políticas que fariam vítimas confrontarem seus abusadores, avaliando que tais mudanças seriam admitir culpa e abrir a organização a mais ações legais. Outros membros, reconhecendo as implicações legais e morais catastróficas de manter o status quo, desejavam reformas. O conflito tornou-se tão intenso que paralisou a tomada de decisões sobre este tema crítico. Também existe o tema de preocupações financeiras. A organização Watchtower tem lidado com pressões financeiras significativas, levando à venda de várias propriedades, redução de materiais impressos, consolidação de congregações e campanhas agressivas de doações. Tais pressões exigiram decisões pragmáticas que Morris aparentemente via como comprometer a fé. Supostamente, ele opôs-se à venda de salões do reino e à exigência de que as congregações enviassem seus fundos à sede. Lembrando também de resistir à redução do número de revistas e livros impressos e de se opor à dependência crescente de meios digitais, vendo tudo isso como concessões ao mundo mundano em detrimento da fé em que Jeová proveria. O ponto de ruptura parece ter chegado quando Morris percebeu que estava perdendo cada batalha. Os demais membros do corpo governante haviam formado um consenso de que a organização precisava mudar, adaptar-se, apresentar uma imagem mais suave ao mundo. Morris, vendo-se como o último defensor dos princípios originais, recusou-se a acompanhar a corrente, mas em uma organização que exige unidade total, uma voz dissidente no mais alto escalão não pode ser tolerada indefinidamente. A escolha tornou-se clara: remover Morris ou arriscar que toda a estrutura de liderança se fragmentasse. Uma terceira teoria envolve envolvimento em assuntos delicados e risco reputacional. Sugere-se que a remoção repentina de Morris esteve ligada a algo muito mais grave do que conduta pessoal ou desacordos doutrinários. Propõe que ele tenha se envolvido direta ou indiretamente em investigações sobre abusos dentro da organização e que sua remoção foi uma medida de emergência para proteger a reputação e a credibilidade da Watchtower diante de possíveis danos legais. O momento da remoção, especialmente quando visto junto a casos legais em curso, é significativo. No fim de 2022 e início de 2023, várias jurisdições estavam investigando o manejo de casos de abuso sexual infantil pela Watchtower, abrindo documentos judiciais que expunham décadas de políticas que protegiam abusadores e silenciavam vítimas. Há relatos de que o nome de Morris apareceu em declarações e processos de descoberta ainda não confirmados. A suposição é de que comunicações envolvendo Morris revelaram conhecimento direto de casos de abuso não reportados ou participação em decisões
para proteger abusadores. Caso essa linha seja verdadeira, isso o tornaria responsável de maneiras que poderiam ameaçar não apenas sua liberdade, mas toda a estratégia legal da organização para afirmar que o abuso era manejado por congregações locais autônomas e não pela autoridade central. Além disso, surgem perguntas sobre o próprio passado de Morris, que levantou inconsistências. Seu serviço militar, por exemplo, tem sido questionado, com alegações de que detalhes foram exagerados para criar uma narrativa de fundo mais impressionante. Relatos não confirmados indicam ainda que durante o tempo como superintendente de circuito, houve queixas sobre conduta com membros femininos de congregações, queixas supostamente suprimidas e nunca devidamente investigadas. Embora não verificados, esse padrão de homens em posições de poder com conduta inadequada encoberta já está bem documentado em contextos semelhantes. A velocidade e a maneira como Morris foi removido sugerem uma gestão de crise, não uma transição planejada. Normalmente, quando um membro do corpo governante se afasta por motivos de saúde, existe um anúncio cuidadosamente orquestrado que reconhece suas contribuições e expressa votos de saúde. Em casos como o falecimento de Theodore Jarrett ou a aposentadoria de John Barr, houve reconhecimentos oficiais e homenagens. Mesmo quando membros menos proeminentes partem, costuma haver algum tipo de reconhecimento. Mas Morris recebeu apenas uma declaração curta, sem tributo de despedida, o que sugere que a remoção foi motivada por algo que a organização preferia manter sob o maior sigilo possível. Não havia possibilidade de que um tributo pudesse se tornar constrangedor se informações adicionais viessem à tona. Relatórios indicam que Morris e sua esposa teriam sido realocados para uma propriedade na Carolina do Norte, supostamente adquirida ou fornecida pela organização, o que levantou especulações sobre um acordo de silêncio. Qual seria a razão? A explicação mais plausível é que o objetivo era garantir o silêncio dele. Se Morris detivesse informações comprometedoras sobre a organização, incluindo potenciais rastros de decisões que poderiam ser prejudiciais se tornassem públicas, manter-lhe um lar estável e discreto poderia evitar revelações futuras. A ausência de declarações por parte de Morris também é reveladora. Desde a remoção, ele tem permanecido inteiramente silencioso, sem aparições públicas ou postagens em redes sociais, se existirem. Para um ex-membro do corpo governante, esse silêncio sugere um acordo legal que o impede de falar ou o receio de revelações que poderiam surgir caso o faça. Diversos ex-membros insinuaram saber mais do que podem dizer publicamente, sugerindo que a história completa envolve informações que permanecem protegidas por razões legais ou que poderiam expor a organização a responsabilidades se divulgadas. Um ex-ancião que serviu na sede publicou comentários enigmáticos. Quando surgir a verdade completa sobre por que Tony foi removido, a fé ficará abalada, até para os testemunhas mais leais. Outro sugeriu que a remoção de Morris foi apenas a primeira peça de um dominó maior, com mudanças adicionais no corpo governante, à medida que a organização tenta isolar-se de crescentes ameaças legais. Também circula a especulação sobre eventual impropriedade financeira. A organização Watchtower manipula milhares de milhões em ativos e doações com quase nenhuma supervisão externa. Os membros do corpo governante têm acesso a fundos organizacionais e decidem como alocar ativos sem freios ou contrapesos. Embora a organização afirme que os recursos são usados apenas para propósitos espirituais, a prática parece indicar que os membros vivem em grande conforto na sede, viajam em primeira classe para conferências internacionais e desfrutam de recursos que desequilibrariam a maioria dos fiéis se soubessem.
Caso Morris tenha utilizado adequadamente fundos da organização, ou se seus gastos não puderam ser ocultados ou justificados, isso poderia fundamentar uma remoção imediata. O sumiço de Anthony Morris III do corpo governante permanece como um dos maiores mistérios recentes entre as testemunhas de Jeová. Seja por questões pessoais, lutas de poder ou segredos internos, o fato é que sua saída expôs fissuras em uma estrutura que sempre se apresentou como infalível e unida. Quando um dos homens mais influentes é apagado sem explicação, a dúvida se instala. O que mais está sendo escondido por detrás dos muros da Watchtower? Talvez a razão real resida em um homem, mas mais ainda em um sistema que não tolera transparência nem fraqueza. A remoção de Morris também revela algo ainda mais fundamental sobre a natureza da organização Watchtower. Apesar de todas as suas afirmações de direção divina, de ser o canal exclusivo de Deus na Terra e de possuir acesso único à verdade espiritual, operam exatamente como qualquer outra instituição humana diante de crises. Protegem a imagem, encobrem problemas, sacrificam indivíduos para manter o sistema, mentem quando necessário, impõem silêncio por meio de medo, acordos legais e incentivos financeiros. Nada disso sugere o comportamento de uma organização que afirma ser guiada por Deus. Parece o comportamento de uma organização orientada por advogados, consultores de relações públicas e líderes que lutam desesperadamente para manter o controle. Os fiéis ficam com perguntas impossíveis. Se o corpo governante é verdadeiramente nomeado por Deus, como poderia um de seus membros ser tão falho? Se recebem orientação divina, por que levaram quase 2 décadas para remover alguém aparentemente inadequado para a função? Se não é possível ser transparente sobre algo tão básico como o motivo de uma liderança ter sido removida, como confiar em qualquer outra coisa que digam? Essas perguntas não encontram respostas satisfatórias dentro do arcabouço teológico da Watchtower, razão pela qual a organização optou pelo silêncio. Para quem ainda permanece dentro da organização, a remoção de Morris causou um impacto psicológico profundo, mesmo sem poder articulá-lo plenamente. Cada vez que se vê o corpo governante em uma transmissão, percebe-se sua ausência. Cada vez que se é instruído a confiar nesses homens como representantes de Deus, lembra-se de que um deles, supostamente perfeito, foi descartado discretamente como se fosse lixo. Cada vez que é proferida uma conferência sobre lealdade, obediência e confiança, pergunta-se o que mais não está sendo dito. A dissonância cognitiva é poderosa e, para muitos, o início do despertar para a ideia de que a organização não é o que afirma ser. Morris tornou-se um fantasma, não apenas uma figura pública. A seu tempo, quem ingressa hoje às Testemunhas de Jeová talvez jamais tenha ouvido falar dele, a menos que pesquise nos conteúdos arquivados da internet. Os vídeos em que ele apareceu foram removidos ou editados. As publicações foram revisitadas. Seu nome não é mais falado abertamente, sendo apenas sussurrado entre quem ainda lembra. Assim, é como a organização lida com verdades incômodas, fingindo que nunca existiram. Mas a internet guarda as memórias, os ex-membros lembram, e as perguntas persistem. O que aconteceu realmente com Anthony Morris III? Foi removido por uma razão ou por várias que convergiram ao mesmo tempo? Saberemos algum dia a verdade completa? Provavelmente não, pelas próprias mãos da organização, que tem demonstrado que prefere guardar seus segredos na tumba a arriscar a transparência honesta. Ainda assim, talvez essa seja a revelação mais importante de todas. Uma organização que afirma representar a verdade constrói-se sobre uma base de segredos, silêncio e informações cuidadosamente administradas. E quando essa base começa a apresentar rachaduras, quando surgem perguntas sem respostas satisfatórias,
todo o edifício de autoridade começa a desabar. A remoção de Morris pode ter sido uma tentativa de proteger a organização, mas em vez disso, tornou-se mais uma peça de evidência de que a Watchtower é exatamente o que os críticos sempre disseram ser. Um grupo de autocontrole dirigido por homens falíveis que farão o que for necessário para manter o poder, mesmo que isso signifique trair seus próprios princípios declarados e abandonar seus próprios líderes quando conveniente. Vocês têm conhecimentos sobre esse caso? Mais algum detalhe que gostariam de compartilhar? Deixem aí nos comentários. Terei prazer em saber a respeito. Deixem seu like e se inscrevam para ajudar no crescimento desse projeto de expor com respeito, porém com imparcialidade, as doutrinas e práticas da organização. Muito obrigado.